Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o musical Alô Dolly, de 1969. Hello, darling, well, hello. Quem costuma me acompanhar aqui no canal já sabe o quanto os musicais foram importantes para a consolidação do cinema norte-americano como forma de entretenimento. Isso se refletiu na história da Academia, que já na segunda edição do Oscar premiou Melodia da Broadway com a estatueta de melhor filme e seguiu reconhecendo grandes exemplares do gênero ao longo das décadas seguintes. A partir dos anos 1960, no entanto, os musicais começaram a enfrentar dificuldades. Aquela geração de jovens da contracultura tinha um certo cansaço dos filmes produzidos pelo sistema de estúdios da Hollywood clássica, tanto que praticamente todos os lançamentos do gênero em 1969 deram prejuízo às companhias. Alô Dolly, que estreou já no final do ano, foi uma notável exceção. Business trip or pleasure trip, Mrs. Levi? Mr. Jones, with me, business is always a pleasure. And you've got more businesses than a dog has fleas. Well, as my late husband Ephraim Levi used to say, if you have to live from hand to mouth, you better be ambidextrous. Em 1964, estreou na Broadway o musical Hello, Dolly, cuja história teve origem ainda no século XIX. Essa produção foi um grande sucesso, venceu impressionantes 10 prêmios Tony, um recorde que durou quase 40 anos. E posteriormente foi remontada múltiplas vezes. Com toda essa receptividade positiva, seria até esperado que os estúdios de Hollywood também quisessem fazer uma adaptação. Filmes como Minha Bela Dama, de 1964, e principalmente A Noviça Rebelde, de 1965, mostravam que ainda era possível fazer muito dinheiro com os musicais. Então, a 20th Century Fox não economizou esforços. Foram mais de 20 milhões de dólares investidos, que se refletem na qualidade técnica e nos altos valores de produção. Além de ter sido rodado em película de 65 milímetros, o número de figurantes, animais, objetos de cena, figurinos e acessórios é bem impactante. A própria locomotiva do trem que aparece logo nos créditos de abertura foi restaurada especialmente para isso, e é impossível não imaginar a complexidade de se rodar uma cena como a do desfile. Para ter mais segurança em relação ao resultado final, o estúdio decidiu escalar como diretor um veterano nos musicais, Gene Kelly. Impossível esquecer das atuações dele em Marujos do Amor, de 1945, ou Sinfonia de Paris, de 1951, ou então das dobradinhas que ele teve como ator e diretor, como em Um Dia em Nova York, de 1949, e Cantando na Chuva, de 1952. Na teoria, essa escolha não tinha como dar errado. Alô Dolly realmente foi o musical de maior sucesso de 1969, até porque foi o único que não deu prejuízo. Os números da estreia foram bem promissores, mas depois ele veio perdendo força gradativamente e, no final das contas, apenas cobriu os custos de produção. Para quem esperava um estrondo comercial, o saldo final decepcionou. Um primeiro fator que ajuda a explicar isso é a divergência de abordagens entre o diretor e os executivos do estúdio. Segundo a historiadora e viúva de Gene Kelly, Patricia Ward Kelly, que gravou participações para materiais de making-of, o cineasta queria contar uma história menos grandiosa, mais intimista, mas foi convencido a aceitar o projeto mesmo assim. Foi, aliás, um dos últimos da sua carreira. Logo que eu terminei de assistir, eu fiquei com a sensação de que o filme força uma aura artificial de grandeza sem conseguir atingir esse lugar. Existem algumas cenas e coreografias muito complexas, mas algumas outras abordagens têm uma simplicidade preguiçosa
que fazem ele ser irregular ao longo do caminho. A pegada mais cômica do elenco coadjuvante é um ótimo exemplo disso. Funciona bem sob o ponto de vista do roteiro, mas diminui o valor artístico como um todo. Existe um descompasso claro entre o desejo narrativo do diretor e as pretensões comerciais do estúdio. A living, Mr. Kemper, is made by selling something that everybody needs at least once a year. Yes, sir, and a million is made by producing something that everybody needs every single day. You artists, you painters produce nothing that nobody needs, never. Um outro aspecto que prejudica o filme é o enredo, com muito pouca aderência temática às plateias de hoje. A Dolly é uma espécie de cupida casamenteira, enviada com a missão de fazer o ranzinza Horace Vandergelder encontrar uma pretendente. Acontece que, durante esse processo, ela mesma acaba se apaixonando por ele. Ao mesmo tempo, um artista chamado Ambrose quer se envolver com a sobrinha do Horace, a Ermengarda, ideia da qual ele se opõe veementemente. E ainda na história, a dupla Cornelius e Barnaby, que trabalha para o empresário, mas busca uma vida mais interessante do que a mesmice do dia a dia. Todos esses personagens e mais alguns outros vão resolver o futuro em uma série de acontecimentos na cidade de Nova York. Me incomoda um pouco o fato dessa premissa ser superficial demais, sem o aprofundamento das histórias de alguns personagens. Grandes musicais como Amor, Sublime Amor trazem as canções para o centro de uma história que já seria interessante sem esse recurso. Você não fica impressionado apenas pela beleza do espetáculo, mas também se emociona com as histórias trazidas para a tela. E nesse caso, eu não consegui me conectar verdadeiramente com o velho ranzinza, a casamenteira apaixonada ou os jovens cheios de sonhos. É mais ou menos como um bolo de casamento enorme e todo bonitão, mas quase sem gosto. Oh, yes, it takes a woman, a dainty woman, a sweetheart, a mistress, a wife. Oh, yes, it takes a woman, a fragile woman, to bring you the sweet things in life. Não fosse um musical, esse filme poderia ter sido uma boa comédia romântica. As idas e vindas do casal protagonista têm como bússola o Walter Matthau, que dá o tempero perfeito do timing cômico. É até um pouco peculiar ver ele soltando a voz em um musical, mas a presença de tela manteve o ótimo resultado que lhe é peculiar. Nessa época, ele já era reconhecido como um dos bons nomes da comédia e vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1966 pelo filme Uma Loura por um Milhão. O inglês Michael Crawford fez o Cornelius, e eu fiquei com a sensação de que ele poderia ter tido uma carreira bem-sucedida nos musicais caso o gênero tivesse tido anos melhores à frente. Versátil e habilidoso, ele é o personagem coadjuvante de maior destaque, inclusive com muita intimidade nas coreografias. A grande estrela do filme, no entanto, é Barbra Streisand, tanto que eu me arriscaria a dizer que sem ela, o filme sequer teria conseguido se pagar. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Put on your silk cravat and patent shoes. We're gonna find adventure in the evening air. To town we'll trot to a smoky spot where the girls are hot as a fuse. Um ano antes de Alô Dolly, a Barbra Streisand tinha vencido um Oscar de melhor atriz por Funny Girl, a Garota Genial, empatando com ninguém menos do que a lenda Katharine Hepburn, que foi a única atriz vencedora de 4 Oscars na história. Isso por si só já mostra o tamanho do prestígio que ela tinha nesse período, ainda bem no início da carreira. E menos de 5 minutos já deixam evidentes os motivos disso. Existe uma espécie de magnetismo todas as vezes que ela entra no plano, seja pela beleza, pela expressividade, pela presença de tela ou pela qualidade da voz. Streisand sempre foi uma artista completa, independente, e mesmo em uma produção com tantos ativos como essa, ela consegue gerar um valor individual a favor de si própria. Já no final, o espectador conta ainda com a participação de Louis Armstrong,
um dos mais importantes nomes do jazz que, curiosamente, também lançou um disco chamado Hello Dolly ainda na década de 1960. E é mesmo irresistível ouvir a voz marcante do músico, mesmo que em um trechinho bem curto. Show some snap, fellas. Find an empty love. Darling, never go away again. A maioria das canções que já estavam na montagem da Broadway foram preservadas para a versão cinematográfica, mas houve a adição de 2 novas faixas. Just Leave Everything to Me, que abre o filme e foi escrita especialmente para Barbra Streisand, e Love Is Only Love, pouco antes da grandiosa sequência do jantar. Mas a música que não vai sair da sua cabeça é mesmo Hello Dolly, que além de tocar mais de uma vez, é a que recebe mais atenção em termos de arranjos, coreografias e orquestração. E se você acha que já viu alguma coisa sobre esse filme em algum lugar, em 2008 a Pixar incluiu um trechinho dele na animação Wall-E. Nela, o robozinho assiste uma fita e até reflete sobre o conceito do amor a partir de uma cena. O filme venceu o Oscar de melhor trilha sonora para musicais, além de melhor direção de arte e melhor som, totalizando 3 estatuetas. As outras 4 indicações foram para a fotografia, montagem, figurinos e melhor filme do ano. We feel the room swaying for the band's playing one of your old favorite songs from way back when. Alô Dolly não está na prateleira de cima dos grandes musicais de Hollywood, mas tem qualidade suficiente para divertir e impressionar. Se tivesse sido lançado pelo menos meia década antes, teria um contexto social mais favorável para brilhar e possivelmente um retorno comercial bem melhor. Ainda assim, vale a sua atenção, seja pela presença de tela de Barbra Streisand, pelo excelente timing de atuação de Walter Matthau, pela marcante música tema, pela grandiosidade ou pelo capricho visual. Principalmente para quem gosta de musicais, é uma opção agradável e descompromissada. E agora eu queria saber a opinião de você aí que me assiste. Em que nível de importância você colocaria Alô Dolly em relação ao universo dos musicais, hein? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite também para conferir o nosso programa exclusivo de membros. E assim a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1969. No próximo vídeo, você confere um debate onde eu recebo 2 convidados muito especiais para a gente repercutir um pouquinho mais sobre esses filmes e relembrar como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá imperdível e eu te espero aqui.